Salve família, vamos para mais um vídeo para esse sábado, 13 de maio de 2023. Um sábado de muitos jogos. Separei para vocês 17 palpites com duas opções de aposta por jogo. E no final do vídeo teremos 3 bilhetes prontos para você estar investindo. Antes peço para que se inscreva quem não é inscrito e deixe o like para fortalecer. O seu like é muito importante e você não perde mais do que 2 segundos do seu tempo. Já deixou o like? Muitíssimo obrigado. Então vamos para os jogos. Antes de seguir com os palpites para esse sábado, quero aqui apresentar o nosso Instagram, @elonepalpites. Diariamente temos palpites e bilhete pronto nos stories. O link do Instagram vou deixar fixado no comentário desse vídeo e na descrição do vídeo. Para essa sexta-feira, 12 de maio, eu separei para vocês alguns palpites e 2 bilhetes prontos para você fazer investimento. Já para esse sábado também teremos palpites e bilhete pronto nos stories do Instagram. O link do Instagram vou deixar fixado no comentário desse vídeo e na descrição do vídeo. E se você ainda não é cadastrado na Mr. Jack, vai lá e faça o cadastro e realize a aposta a partir de R$1. Saques e depósito via Pix. O site da Mr. Jack vou deixar fixado no comentário desse vídeo. Vai lá, clique no link e faça o seu cadastro. Também temos o grupo no Telegram, são 2 grupos no Telegram. Temos o grupo fechado e o chat livre. E se você desejar participar de um de nossos grupos, o link vou deixar na descrição do vídeo e no comentário fixado desse vídeo. Agora partindo para os palpites para esse sábado, 13 de maio de 2023. Começando aqui no Campeonato Alemão, divisão de acesso, partida entre Greuther Fürth e Braunschweig. Na classificação, a equipe do Fürth é 12º colocado com 37 pontos. O Braunschweig é 13º com 35. Jogando em casa nos últimos 5 jogos, a equipe do Fürth, ele vem de 1 derrota, 1 empate e 3 vitórias. O Braunschweig, jogando fora de casa, vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. No último encontro marcado entre as equipes, em jogos diretos, o Fürth venceu jogando fora de casa por 1-0. A ODD está marcando aqui a 1.75 para a equipe da casa. Palpite que vou deixar para esse jogo de acima de 1,5 gol. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe do Fürth, bateu acima de 1,5 gol em todos os jogos. Como segunda opção de aposta, eu vou deixar ambas as equipes marcam. Ainda pelo Campeonato Alemão, divisão de acesso, partida entre Kaiserslautern e Arminia Bielefeld. Na classificação, a equipe do Kaiserslautern é 7º colocado com 45 pontos. O Arminia é 16º colocado com 30. Jogando em casa nos últimos 5 jogos, a equipe do Kaiserslautern vem de 1 derrota, 2 vitórias e 2 empates. O Bielefeld, jogando fora de casa, vem de 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. No último encontro marcado entre as equipes, em jogos diretos, o Kaiserslautern venceu jogando fora de casa por 3-2. A ODD está marcando aqui a 2.50 para a equipe da casa e 2.60 para a equipe visitante. Palpite que vou deixar para esse jogo de ambas as equipes marcam. Nos últimos 5 jogos em casa do Kaiserslautern, bateu ambas marcam em 13 oportunidades. Como segunda opção de aposta, vou deixar acima de 2,5 gols. Premier League, partida entre Leeds e Newcastle. Classificação, a equipe do Newcastle é 3º colocado com 65 pontos. O Leeds é o 18º colocado com 30 pontos. Jogando em casa nos últimos 5 jogos, a equipe do Leeds vem de 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. O Newcastle, jogando fora de casa, vem de 4 vitórias e 1 derrota. No último encontro marcado entre as equipes, em jogos diretos ficaram no empate em 0-0. A ODD está marcando a 4.33 para a equipe do Leeds e 1.70 para a equipe do Newcastle. Palpite que vou deixar para esse jogo de acima de 1,5 gol. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe do Leeds, bateu acima de 1,5 gol em todos os jogos. Como segunda opção de aposta mais arriscado, ambas as equipes marcam. Campeonato Italiano, partida entre Salernitana e Atalanta. Na classificação, a equipe da Atalanta é 6º colocado com 58 pontos. A Salernitana é 15º colocado com 35. Jogando em casa nos últimos 5 jogos, a equipe da Salernitana vem de 2 vitórias e 3 empates. A Atalanta, jogando fora de casa, vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. No último encontro marcado entre as equipes, em jogos diretos, a Atalanta venceu jogando em casa por 8-2. A ODD está marcando a 4.75 para a equipe da Salernitana e 1.65 para a equipe da Atalanta. Palpite que vou deixar para esse jogo de acima de 1,5 gol. Nos últimos 5 jogos em casa da Salernitana, bateu acima de 1,5 gol em todos os jogos.
Como segunda opção de aposta mais arriscado, ambas equipes marcam. Campeonato Alemão, divisão principal, partida entre Bayern de Munique e Schalke 04. Na classificação, a equipe do Bayern é líder isolado com 65 pontos. O Schalke 04 é 15º colocado com 30. Jogando em casa nos últimos 5 jogos, a equipe do Bayern vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Schalke 04, jogador fora de casa, vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. No último encontro marcado entre as equipes, em jogos diretos, o Bayern venceu jogando fora de casa por 2-0. A ODD está marcando aqui a 1.13 para a equipe do Bayern. Palpite que vou deixar para esse jogo de acima de 2 gols e meio. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe do Bayern, bateu over 2,5 apenas em 2 oportunidades. Esse é o palpite que vou deixar para vocês como segunda opção de aposta, Bayern para vencer. Ainda pelo campeonato alemão, partida entre Frankfurt e Mainz. Na classificação, o Mainz é o 8º colocado com 45 pontos, o Frankfurt é 9º colocado com 43. Jogando em casa nos últimos 5 jogos, a equipe do Frankfurt vem de 4 empates e 1 vitória. O Mainz, jogando fora de casa, vem de 1 derrota, 2 vitórias e 2 empates. No último encontro marcado entre as equipes, em jogos diretos ficaram no empate em 1-1 na casa do Mainz. A ODD está marcando a 2.10 para a equipe da casa e 3.30 para a equipe visitante. Palpite que vou deixar para esse jogo, você pode pegar acima de 1 gol e meio. Nos últimos 5 jogos em casa do Frankfurt, bateu acima de 1 gol e meio em todos os jogos. Como segunda opção de aposta mais arriscado, ambas equipes marcam. Agora na partida entre Union Berlin e Freiburg, na classificação, Union Berlin é 4º colocado com 56, o Freiburg é 5º colocado também com 56. Jogando em casa nos últimos 5 jogos, a equipe do Union Berlin vem de 3 empates e 2 vitórias. O Freiburg, jogando fora de casa, vem de 3 vitórias seguidas, 1 empate e 1 derrota. No último encontro marcado entre as equipes, em jogos diretos, o Freiburg venceu jogando em casa por 4-1. A ODD está marcando a 2.20 para a equipe da casa e 3.50 para a equipe visitante. Palpite que vou deixar para esse jogo de casa com empate. Nos últimos 5 jogos em casa do Union Berlin, bateu casa com empate em todos os jogos, como segunda opção de aposta mais arriscado, acima de 1 gol e meio. Voltando para a Premier League, partida entre Aston Villa e Tottenham. Na classificação, a equipe do Tottenham é 6º colocado com 57, o Aston Villa é 8º colocado com 54. Jogando em casa nos últimos 5 jogos, a equipe do Aston Villa vem de 5 vitórias seguidas. O Tottenham, jogando fora de casa, vem de 3 derrotas e 2 empates. No último encontro marcado entre as equipes, em jogos diretos, o Aston Villa venceu jogando fora de casa por 2-0. A ODD está marcando aqui a 2.25 para a equipe da casa e 2.90 para a equipe visitante. Palpite que vou deixar para esse jogo, você pode pegar acima de 1 gol e meio. Nos últimos 5 jogos em casa do Aston Villa, bateu acima de 1 gol e meio em 3 oportunidades. Como segunda opção de aposta mais arriscado, ambas equipes marcam. Ainda pela Premier League, partida entre Manchester United e Wolverhampton. Classificação, a equipe do Manchester é 4º colocado com 63. O Wolves é 13º colocado com 40 pontos. Jogando em casa nos últimos 5 jogos, a equipe do Manchester vem de 4 vitórias e 1 empate. O Wolves, jogando fora de casa, vem de 4 derrotas e 1 empate. No último encontro marcado entre as equipes, em jogos diretos, o Manchester venceu jogando fora de casa por 1-0. A ODD está marcando a 1.40 para a equipe do Manchester. Palpite que vou deixar para esse jogo na linha de under, abaixo de 3 gols e meio. Como segunda opção de aposta mais arriscado, ainda na linha de under, abaixo de 2 gols e meio. Agora pelo Campeonato Espanhol, partida entre Osasuna e Almeria. Classificação, a equipe do Osasuna é 10º colocado com 44 pontos. O Almeria é 14º colocado com 36. Jogando em casa nos últimos 5 jogos, a equipe do Osasuna vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. O Almeria, jogando fora de casa, vem de 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. No último encontro marcado entre as equipes, em jogos diretos, o Osasuna venceu jogando fora de casa por 1-0. A ODD está marcando a 2.05 para a equipe da casa e 3.75 para a equipe visitante. Palpite que vou deixar para esse jogo de Osasuna para vencer.
Nos últimos 5 jogos em casa, ele venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Como segunda opção de aposta, eu vou deixar aqui para vocês na linha de gols acima de 1,5 gols. Agora pelo campeonato norueguês, partida entre Bodø Glimt e Rosenborg. Classificação: a equipe do Bodø Glimt é líder isolado com 16 pontos. O Rosenborg é 12º colocado com 6. Jogando em casa nos últimos 5 jogos, a equipe do Bodø Glimt vem de 3 vitórias e 2 empates. O Rosenborg, jogando fora de casa, vem de 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. No último encontro marcado entre as equipes, em jogos diretos, o Rosenborg venceu jogando em casa por 3-2. A ODD está marcando a 1,33 para a equipe do Bodø Glimt. Palpite que vou deixar para vocês, você pode pegar esse over 2,5. Nos últimos 5 jogos em casa do Bodø Glimt, bateu over 2,5 em 3 oportunidades. Como segunda opção de aposta mais arriscada, vou deixar esse ambas equipes marcam. Ainda pela Noruega, a partida entre Molde e Strømsgodset. Na classificação, o Molde é o 8º colocado com 7 pontos. O Strømsgodset é 15º colocado com 4 pontos. Jogando em casa nos últimos 5 jogos, a equipe do Molde vem de 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. O Strømsgodset, jogando fora de casa, vem de 4 derrotas e 1 empate. No último encontro marcado entre as equipes, em jogos diretos, a equipe do Molde venceu jogando em casa por 3-0. A ODD está marcando a 1,25 para a equipe do Molde. Palpite que vou deixar para vocês, Molde para vencer. Como segunda opção de aposta na linha de gols, over 2,5. Agora pela Superliga da Suíça, a partida é entre Grasshopps e Luzern. Classificação: a equipe do Luzern é 4º colocado com 46 pontos. O Grasshopps é 6º colocado com 40 pontos. Jogando em casa nos últimos 5 jogos, a equipe do Grasshopps vem de 3 vitórias e 2 derrotas. O Luzern, jogando fora de casa, vem de 3 vitórias e 2 derrotas. No último encontro marcado entre as equipes, em jogos diretos, o Luzern venceu jogando em casa por 1-0. A ODD está marcando a 3,75 para a equipe da casa e 1,91 para a equipe visitante. Palpite que vou deixar para esse jogo de ambas as equipes marcam. Jogando em casa nos últimos 5 jogos, a equipe do Grasshopps bateu ambas marcam em todos os jogos. Como segunda opção de aposta na linha de gols, over 2,5. Voltando pelo campeonato alemão, divisão principal, partida entre Borussia Dortmund e Borussia Mönchengladbach. Na classificação, a equipe do Dortmund é 2º colocado com 64 pontos. O Mönchengladbach é 10º colocado com 39. Jogando em casa nos últimos 5 jogos, o Dortmund vem de 5 vitórias seguidas. O Mönchengladbach, jogando fora de casa, vem de 3 derrotas e 2 empates. No último encontro marcado entre as equipes, em jogos diretos, o Mönchengladbach venceu jogando em casa por 4-2. A ODD está marcando a 1,25 para a equipe do Dortmund. Palpite que vou deixar para vocês, Dortmund para vencer. Como segunda opção de aposta na linha de gols, over 2,5. Voltando pela Superliga da Suíça, a partida entre Servette e Sion. Classificação: o Servette é 2º colocado com 48. O Sion é o último colocado com apenas 31 pontos. Jogando em casa nos últimos 5 jogos, a equipe do Servette vem de 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. O Sion, jogando fora de casa, vem de 1 empate, 2 vitórias e 2 derrotas. No último encontro marcado entre as equipes, em jogos diretos ficaram no empate em 2-2. A ODD está marcando a 1,40 para a equipe da casa. Palpite que vou deixar para esse jogo de acima de 1,5 gol para botar no bilhete pronto, como segunda opção de aposta na linha de gols, over 2,5. Campeonato italiano, partida entre Inter e Sassuolo. Na classificação, a equipe da Inter é 4º colocado com 63. A Sassuolo é 13º colocado com 44. Jogando em casa nos últimos 5 jogos, a Inter vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. A Sassuolo, jogando fora de casa, vem de 3 derrotas seguidas e 2 vitórias. No último encontro marcado entre as equipes, em jogos diretos, a Inter venceu jogando fora de casa por 1-0. A ODD está marcando aqui a 1,40 para a equipe da Inter. Palpite que vou deixar para vocês de Inter para vencer, como segunda opção de aposta na linha de gols, over 1,5. E passando para a próxima e última tip pelo Brasileirão Série A, a partida entre Fluminense e Cuiabá. Na classificação, a equipe do Fluminense é 3º colocado com 10. O Cuiabá é 17º colocado com 4. Jogando em casa nos últimos 5 jogos, o Fluminense vem de 4 vitórias e 1 empate.
O Cuiabá jogando fora de casa vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. No último encontro marcado entre as equipes, em jogos diretos, o Fluminense venceu jogando em casa por 1-0. A ODD está marcando a 1,40 para a equipe do Fluminense e palpite que eu vou deixar para vocês, Fluminense para vencer, como segunda opção de aposta na linha de gols acima de 1,5 gols. Agora passando para os bilhetes prontos que eu selecionei para esse sábado, pegamos aqui 3 bilhetes, pegamos uma duplinha de ambas marcam na partida entre Grasshoppers e Luzerne, e ambas marcam na partida entre Greuther Fürth e Braunschweig pelo Campeonato Alemão, divisão de acesso. Essa dupla de ambas gerou um ODD de 2,50, simulei R$100 e você terá um retorno máximo de R$250. Já no segundo bilhete pegamos aqui para vocês uma duplinha de over, acima de 1,5 gols Aston Villa e Tottenham a 1,25 e acima de 2,5 gols Bodoglin e Rosenborg a 1,60. Essa dupla de over gerou um ODD de 2,0, simulei R$100 e você terá o retorno máximo de R$200. Já no terceiro bilhete pegamos aqui para vocês uma triplazinha de back, Fluminense para vencer, o Cuiabá a 1,40, Borussia Dortmund para vencer, o Borussia Mönchengladbach a 1,25 e Molde para vencer, o Stronghold 7 a 1,25. Essa tripla de back gerou um ODD de 2,18, simulei R$100 e você terá o retorno máximo de R$218. Obrigado a todos, boa sorte para nós e fui!